Gostaria de começar por cumprimentar todos os presentes, em particular o Sr. Professor Vladimir Brito, que na circunstância é, além de ser meu colega e amigo, também é presidente do Observatório Lusófono de Direitos Humanos, que é algo que, de facto, esta conferência é muito importante. O professor José Eduardo Sambo, da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, o Sr. Professor Rizwan Mubarak, professor e reitor do ISCTAC, mas também um cumprimento muito especial para o Sr. Professor Celar Gouveia e os colegas que com ele promovem estas jornadas, que realmente são muito importantes e louvo sinceramente o esforço que fez, o notável programa que está a ser cumprido. Também cumprimentos à direção da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e do Instituto de Direito de Língua Portuguesa. Eu vou tentar, de facto, ser breve, como disse o Sr. Professor Vladimir Brito, não queria ultrapassar muito tempo, até porque tenho receio, sinceramente, que a comunicação possa piorar, portanto, vou tentar ficar dentro do limite. Começaria por dizer o seguinte: a minha intenção é falar um pouco sobre a importância dos princípios humanistas na edificação de um direito penal que entendo que existe nos países lusófonos, sobretudo os países lusófonos de expressão portuguesa. Naturalmente que não vou fazer uma abordagem detalhada das reformas penais e processuais penais destes países, porque há uma não há tempo e a outra, efetivamente, são tantos os detalhes que não haveria possibilidade de fazer isto numa conferência como esta. Mas também porque considero que o mais importante é falar justamente desta definição humanista que eu acho que podemos todos reconhecer sem esforço nos códigos penais dos países de expressão portuguesa africanos. Eu diria que estes códigos penais correspondem àquilo que hoje em dia se identifica pelo paradigma integrativo ou reintegrador de cariz humanista, ou seja, um paradigma jurídico-penal que se preocupa com a prevenção do crime, sim, se preocupa, digamos assim, com a proteção de bens jurídicos para garantir a convivência das pessoas e a livre realização da pessoa humana, que se preocupa também com a reintegração daqueles que cometem crimes, mas não tem uma vocação persecutória, punitiva, repressiva, que veja a pena um remédio proporcional à gravidade do crime, que visa a sua erradicação, por exemplo, ou a sua diminuição. Por isso, os países lusófonos, comungando deste paradigma, abraçaram um conjunto de princípios humanistas que reconhecemos também em muitos códigos penais europeus, como é o caso do Código Penal português e, felizmente, também códigos penais de países e regiões de língua portuguesa e outros continentes, como é o caso do Brasil, como é o caso de Macau, como é o caso ainda de Timor-Leste. O principal e mais importante princípio que é a base de todo este paradigma é o princípio da dignidade da pessoa humana, que está, de facto, nas constituições de cada um destes países e que é a base não só do Estado de Direito Democrático, mas também a base depois da formulação das soluções dos códigos penais. Estes princípios humanistas, vale a pena sempre lembrar, pode parecer redundante, mas quando se fala de princípios humanistas, nada é redundante, como se sabe. O princípio da legalidade, o princípio da tipicidade, de nebis in idem, o princípio da culpa, não como fundamento, mas como pressuposto e limite da pena, da proporcionalidade no sentido de proibição de excesso, da humanidade das penas, proibindo a pena de morte, a prisão perpétua e quaisquer penas cruéis, desumanas e degradantes, da subsidiariedade,
na proteção de bens jurídicos dignos e carentes de tutela penal, da intervenção penal mínima, da individualização da pena, da responsabilidade subjetiva, o campo processual, o princípio da legalidade, oficialidade, acusação, indúbio pro réu, o princípio da presunção de inocência, da publicidade e, muito mais importante ainda, da proteção de provas obtidas ilicitamente e em ofensa da dignidade da pessoa humana. Todos estes princípios que nós encontramos em qualquer Código Penal moderno, democrático, constitucionalmente fundamentado, todos estes princípios estão presentes, sem exceção, nos códigos penais dos vários países de expressão portuguesa no continente africano. As reformas penais nos países africanos de expressão portuguesa, se realmente têm algo de comum, é a assunção destes princípios. É a assunção de uma visão humanista do crime e do criminoso. Esta nota é de particular relevância, porque não podemos esquecer que, após a independência destes Estados, os processos conflituosos em que alguns se mergulharam podiam facilmente ter levado à aprovação de normas mais repressivas, menos garantísticas e, portanto, mais viradas para a eficácia do combate ao crime, sobretudo quando em causa estivesse a integridade do Estado, a soberania nacional ou simplesmente a paz e a segurança dos Estados e dos povos. Isso podia ter acontecido, mas não aconteceu. Na verdade, sucedeu exatamente o contrário. Talvez por influência da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a verdade é que estes países, no processo pós-independência, tanto da aprovação das Constituições como dos Códigos Penais, adotaram um direito penal mais justo, mais humano, mais garantista, apostado na defesa de bens jurídicos, preventivo e na reintegração das pessoas que alguma vez tiveram violado esses bens jurídicos. Por isso, pode dizer-se que nós estamos em presença de um exemplo interessante de códigos penais humanistas, respeitadores dos principais instrumentos internacionais em matéria de direitos humanos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos de 1981, de Banjul, que entrou em vigor em 1986. Aliás, não posso deixar aqui de realçar o papel importante que a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos teve neste processo, tanto na configuração humanista das constituições de alguns dos países africanos de expressão portuguesa, como na configuração dos códigos penais. Eu, aliás, peço licença ao professor Vladimir, sei que amanhã haverá uma apresentação do livro Comentário Lusófono à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que eu tenho aqui comigo, mas, na verdade, digo isto porquê? Porque este comentário que amanhã será apresentado dará para perceber, em muitas das suas normas, nos comentários que foram feitos por cerca de 40 autores, a importância do direito humanitário e humanista na configuração dos códigos penais de alguns dos países. Dito isto, poderia dizer que, enfim, temos razões para estar otimistas e para, de alguma forma, ficarmos por aqui, porque a constatação de que as reformas penais que ocorreram deram como resultado a elaboração de códigos penais desta natureza. Sabemos que Angola ainda está no processo penal, no sentido de que vai agora entrar em vigor um novo Código Penal e também já se diz que está a ser preparado o Código de Processo Penal, mas, digamos assim, eu diria que todo este processo conduziu a uma certa diversidade em determinadas soluções específicas, mas a uma certa unidade em torno do mais importante. E o mais importante é, sem dúvida, a promoção e defesa dos direitos humanos, a sua projeção nos códigos penais através da configuração
daqueles princípios que há pouco enunciei, que estão realmente previstos em todos os códigos destes países. Pergunta-se, podemos então ficar tranquilos? Claro que sim, porque estamos, digamos, a construir uma base para edificar um edifício que todos nós sabemos não é fácil. O edifício jurídico-penal é muito exigente, portanto, temos a base, digamos assim. Mas eu diria que não podemos ficar absolutamente tranquilos, nem relativamente aos países de expressão portuguesa africanos, lusófonos, mas também relativamente a Portugal e a outros países. E digo isto porquê? Porque acho que há ainda algumas razões para nos preocuparmos, ou pelo menos para não baixarmos, digamos assim, o nosso investimento nesta cultura humanista jurídico-penal. E vou focar dois aspectos relativamente a isto para, digamos, terminar. O primeiro aspecto tem a ver com um exemplo que é o sistema prisional. Em todos os Estados, sem exceção, continuamos a assistir a alguns déficits de humanismo. E eu falo, nomeadamente, de Portugal. Estou mais à vontade porque é o sistema que eu conheço melhor. Há quem pense que a pena de prisão não é apenas uma pena de privação de liberdade, mas ao invés deve ser acompanhada de outras penas de privação de direitos e até de penas corporais. Ora, como se sabe, isto é um erro. É um erro porque atenta contra normas de direitos humanos internacionais, mas atenta também contra o princípio da dignidade da pessoa humana, que não pode sofrer qualquer repressão pelo facto de uma pessoa ver restringida a sua liberdade em razão de uma condenação penal. Por isso, o lema que às vezes se ouve em relação à pena de prisão de quanto pior, melhor, é obviamente um absurdo. É um lema errado. Nós não devemos de modo nenhum patrocinar. E aqui, de facto, há muito trabalho a fazer. Há muito trabalho a fazer. Portugal, por exemplo, já realizou parte desse trabalho ao aprovar em 2009 um código da execução das penas e medidas de liberdade, privativas de liberdade, a Lei 115/2009, em que, por exemplo, no artigo 3º, que eu não vou ler por brevitatis causa, são enunciados vários princípios, todos eles humanistas, todos eles dirigidos à reintegração dos reclusos. E isto porque no artigo 2º dessa lei se assinala que as finalidades das penas e medidas privativas de liberdade visam a reinserção de gente na sociedade, preparando-o para conduzir a sua vida de modo socialmente responsável, sem cometer crimes, a proteção de bens jurídicos, a defesa da sociedade. Pergunto, mesmo que não queiramos aderir a certas ideias feitas de que as prisões são verdadeiras escolas do crime, até que ponto é que aqueles princípios e aquelas finalidades previstas neste Código são cumpridos e assegurados na execução das penas e medidas privativas de liberdade? Eu, obviamente, que não vou responder, deixo a resposta a cada um dos presentes, mas sempre direi que, embora o Estado vá fazendo algum esforço, e temos que reconhecer que este problema não é um problema de hoje, a verdade é que eu penso que há um longo caminho a percorrer. Digo isto tanto para o sistema português, como para outros países de expressão portuguesa. Não podemos assumir, na minha modesta maneira de ver, como boa a ideia de que aquilo que não vemos, não sentimos e não sabemos não tem relevância. Uma visão humanista do direito não pode compadecer-se com possibilidades de guetos do sistema de justiça penal. E o sistema penitenciário não pode ser encarado como um submundo, como algo que está lá distante, não nos toca, que não nos interessa, porque isso não é um modo humanista de olhar para esta realidade. A outra palavra vai para o processo penal. Neste campo, devo dizer que as minhas preocupações são até maiores.
porque tenho para mim que o Código Penal é importante, o direito penal material é importante, mas se o processo penal não for eficaz, não for adequado, pode pôr em causa a própria realização da justiça penal. Eu dou um pequeno exemplo que abordei há pouco tempo com colegas de países lusófonos. As regras de notificação dos atos processuais. É óbvio que as regras de notificação de atos processuais não podem ser as mesmas, exatamente as mesmas, num Estado ou numa região em que os meios de comunicação funcionam bem, ou num Estado ou numa região em que os meios de comunicação não funcionam completamente. Porque, digamos que a notificação depende muito da eficácia da própria comunicação, do meio como se notifica. E uma má notificação de um ato processual pode pôr em causa a realização da justiça penal. Todo o processo penal pode estar posto em causa. Ora, uma importação acrítica de regras de outros modelos, de outros códigos de processo penal, pode ser fatal, porque se não se tiver em conta as especificidades de um determinado país, de uma determinada sociedade, naturalmente que as coisas não funcionam. E, além disso, é preciso também atender a que os próprios códigos de processo penal, que muitas vezes servem de modelo, que são códigos mais antigos, alguns de países europeus, etc., têm os seus problemas. São questionados todos os dias pela prática judicial, pela prática forense. Portanto, seria pouco inteligente não atender aos defeitos que esses códigos têm para não imputar criticamente essas soluções para os códigos de processo penal que estão a ser elaborados ou que, enfim, eventualmente até já tenham sido elaborados, mas que ainda podem ser revistos no sentido de os adequar às diversas realidades. Por outro lado, devo dizer que me preocupa muito que não se atenda no modelo de processo penal, pese embora considere a estrutura acusatória investigada pelo princípio de investigação uma estrutura adequada ao processo penal, digamos, democrático, mas não me parece que isso impeça a consideração de soluções diferenciadas dentro do processo penal. Um processo penal modelo, um processo penal comum, aplicável a qualquer tipo de crime, independentemente da sua natureza e da sua importância, vai dar um resultado que é aquilo que nós temos visto muitas vezes, que é entropias na justiça, dificuldades na realização da justiça penal, falta de celeridade e, no fundo, falta de justiça, a impressão de que a justiça não funciona. Ora, é tempo de olhar para o processo penal e introduzir nele soluções diferenciadas, consoante o tipo de criminalidade. Por exemplo, soluções que passem por respostas de resolução pacífica, restaurativa, através, por exemplo, da mediação penal, por exemplo, ou da negociação. Recordo, por exemplo, que na Alemanha, em 2009, foi introduzido o sistema de acordos em sentenças penais para a grande parte de crimes, enfim, de crimes mais ou menos pequenos, mas mesmo assim uma grande parte. E isso é num sistema como o alemão, onde vigora o princípio de legalidade. Ora, não houve problema em assumir essa solução, porque ela era necessária, porque ela era adequada e porque ela, no fundo, realiza a justiça penal como qualquer outra solução. Eu não estou a advogar, de modo algum, a importação de um modelo tipo plea bargaining, porque aí teríamos muito a discutir, mas acho que a consideração de soluções diferenciadas para o processo penal é uma coisa que faz muita falta para que a justiça penal comece a ter maior eficácia. Por isso, eu direi que, à parte destas duas preocupações fundamentais, uma que tem a ver com o sistema penitenciário, com o sistema, sobretudo com o sistema prisional, e a outra que tem a ver com o processo penal, que muitas vezes está desadequado às necessidades de realização da justiça penal, tirando estas duas preocupações, parece-me que nós podemos dizer tranquilamente
que os países africanos, os países lusófonos africanos, apresentam um edifício jurídico-penal autónomo, constitucionalmente legitimado, assente em princípios humanistas que se baseiam e se inspiram em instrumentos internacionais de direitos humanos, sem deixarem de conter soluções específicas ditadas pelas especificidades culturais da sociedade. Não há tempo para isso, mas devo dizer que fiz uma análise dos códigos penais dos países africanos de expressão portuguesa e verifiquei que quase todos eles existem algumas soluções que são específicas, que atendem às necessidades desses países, e isso é realmente de saudar. E, portanto, o facto de nós termos códigos penais destes leis e o facto de ainda haver tempo para resolver problemas no âmbito do sistema penitenciário e do processo penal, deixa-me sinceramente otimista. Eu, aliás, gostaria de deixar esta última palavra que me parece importante. Em todos os países de expressão portuguesa, enfim, pode ser coincidência, aqui teríamos que mergulhar na análise sociológica, política, etc., dá-se a constatação de que todos esses países apresentam realmente códigos penais humanistas porque têm constituições humanistas. E eu acho que, às vezes, há algum discurso aí no sentido de intensificar uma dimensão repressiva, punitiva, persecutória, exemplar no sistema penal por causa da deriva securitária que às vezes se ouve falar, enfim, por outras razões, e eu acho que esse não é, sem dúvida alguma, o bom caminho. Pode haver muitas razões para justificar a existência de crime, muitas, mas seguramente que o facto... Tem 5 minutos, Dr. Mário. Não é uma dessas razões. Enfim, fico com este otimismo por aqui. Muito obrigado pela atenção.